Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Ontem foi dia 18 de dezembro e foi comemorado o Dia do Museólogo, que cuida dos museus, que são importantes peças para a cultura brasileira. Relembrar o passado é sempre importante e motivo para se obter conhecimento para o futuro. Acompanhe a partir de agora a história do Dia do Museólogo. Conhecer a história de períodos antigos, personalidades ou mesmo de temáticas variadas, tudo isso é possível quando visitamos um museu e pode ter certeza é uma experiência enriquecedora. Um museu é a instituição dedicada a coletar, conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro que pode ter grande valor artístico, histórico, científico, etc. O conjunto de objetos que tem o museu abriga é chamado de acervo. Quando falamos de cultura e aprendizagem, os museus assumem funções das mais diversas e envolventes. O ser humano tem necessidade de manter a memória dos fatos e ocorrências do cotidiano, até mesmo para entender melhor a atualidade, e os museus abrem as portas para esse conhecimento. O trabalho desenvolvido em um museu possibilita a criação de uma identidade cultural, assumindo um significado especial, pois nele os objetos contam histórias, revelam-nos como viviam as pessoas, mostram as expressões artísticas de diferentes épocas, como se dá o desenvolvimento científico, enfim, mostram um mundo de conhecimento. Muitos profissionais que trabalham em um museu, mas a figura do museólogo é fundamental em qualquer um deles. Esse profissional é o responsável por classificar, conservar e expor peças de valor histórico, artístico, cultural e científico. Sua função é transmitir e divulgar conhecimento, desenvolvendo ações culturais sobre os acervos. Além disso, ele tem que planejar e executar tarefas de documentação, arquivamento e conservação de todos os objetos e ou outras obras artísticas existentes em um museu. Por sua importância, foi criada uma data só para homenagear essa profissão. 18 de dezembro é o Dia do Museólogo. A grande maioria dos museus é aberta ao público, mas quando for visitar algum museu, é importante pesquisar com antecedência o horário de funcionamento, além de informações gerais sobre como funcionam as visitas. Tipos de museu. Como os escravos, como o acervo dos museus são muito diversificados, não existe uma definição específica a respeito de como classificá-los, mas abaixo há uma classificação mais ou menos comum. Museu histórico são aqueles em que no acervo prevalece a relevância histórica do seu acervo. Exemplo, Museu Histórico de Ribeirão Preto, Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Museu de arte. A característica do acervo são obras de arte, como esculturas, pinturas, etc. Exemplo, Museus de Arte de São Paulo, Museu de Arte do Rio de Janeiro. Museus de ciência. Nestes museus, o acervo é voltado para o ensino da ciência, sua história e formas de aprendizagem das ciências de modo geral. Exemplo, Estação Ciência na USP de São Paulo. Museus de Zoologia, USP São Paulo. Museus biográficos. São aqueles cujo acervo pertenceu ou foi produzido por uma pessoa. Exemplo, Museu Lazar Segal, em São Paulo. Museu de Portinari, em Brodowski. Museus comunitários e ecomuseus. São aqueles em que o acervo mostra a história e a preservação da região em que se encontra, seu ambiente cultural, social e especial.
é mais voltado para a comunidade de onde está inserido do que para visitantes de fora. Exemplo, Ecomuseu de Itaipu. Museus de bairro, cidade. O seu enfoque do seu acervo é a história e a cultura de uma localidade para resgatar sua memória. Exemplo, Museu da Cidade de São Paulo. Museus temáticos. Nestes museus, o acervo é voltado somente para um tema. Exemplo, Museu do Café, Museu do Índio, Museu da Imagem e Som. Este foi o Saba Vlog de hoje. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos no próximo sábado, se Deus quiser. Até lá!